Então, muito boa tarde a todos. Reforço o agradecimento por se juntarem a nós neste final de tarde, mais um final de tarde eh, que nos enche a alma. É muito bom chegar a maio com este conjunto de webinars que fomos realizando no âmbito do lançamento do livro da Saúde Relacional. As relações fazem toda a diferença. O meu nome é Marta Marques, faço parte do Relational Lab, a organização, uma das organizações que teve esta iniciativa de lançar este livro, com a preocupação crescente e que todos sentimos, e quem se interessa por estes temas acho que se vai aproximando desta questão da centralidade das relações nos sistemas que nos vamos cruzando e, sem dúvida, da centralidade das relações no tema da saúde, da saúde e do sistema de saúde. Tem sido um caminho muito bonito de conversa com os oradores que foram escrevendo os capítulos deste livro. Este livro foi um livro colaborativo, que a cada capítulo corresponde a um ou mais autores, um grupo de autores, e por isso tivemos a sorte durante estes meses, este fevereiro, ter a possibilidade de conversar com cada um para tornar vivo aquilo que é o conteúdo escrito e que está disponível para compra, um, de um livro que é muito rico que nos tem ensinado muito também neste caminho da saúde relacional. Como dizia, este webinar é o penúltimo webinar de uma sequência de vários webinars que já aconteceram. Uh, Hoje com o professor João Pedroso de Lima, que nos vai trazer uma experiência, enfim, muito inspiradora e de um percurso de vida vivido neste tema da humanização dos cuidados de saúde. Fico sempre muito inspirada a ouvir o professor e é sempre uma grande sorte poder contactar com pessoas que trabalham e trabalharam muito por estes temas, da humanização dos cuidados de saúde. E na próxima semana teremos também a sorte de falar com a professora Maria Luísa Lima, partilham o nome. O tema que a professora Maria Luísa Lima teve a trabalhar no capítulo foi o tema da qualidade relacional nos espaços, e por isso acabamos com essa dimensão física do espaço, e a importância que também tem para podermos construir melhores relações. E com estes dois webinars fechamos este ciclo que ficou disponível também no YouTube para quem queira conhecer melhor o conteúdo do livro, poder ouvir e revisitar as conversas que fomos tendo. Hoje cabe-me apresentar aliás, não vou apresentar, vou permitir que o professor se apresente, acho que é sempre mais rico essa apresentação pessoal, mas dar-lhe as boas-vindas e agradecer muito a sua disponibilidade sempre e amizade e também trabalho neste tema, acho que é mesmo de louvar e fico muito curiosa para o ouvir mais uma vez sobre este capítulo e a apresentação deste tema que tanto me interessa. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, primeiro para escrever o capítulo, que é sempre um desafio, mas também por passar aqui a tarde connosco, este final de tarde, e permitir-nos aprender consigo. Obrigada. Eu é que agradeço, começo por cumprimentar todas as pessoas presentes e agradecer essa mesma presença nesta tarde, de quinta-feira e cumprimento também a equipa do Relational Lab, mais particularmente a Marta, e queria também lembrar o Dr. Rui Marques e agradecer-lhe o convite não só para o livro, mas também para estes webinars e podcasts que têm de alguma maneira ajudado a divulgar o livro, que é um livro, como disse a Marta, muito interessante, muito útil, tem uma componente não só teórica, mas também prática e, portanto, é recomendável a sua aquisição e, sobretudo, a sua leitura. Muito obrigado mais uma vez. Eu penso que posso começar a compartilhar a tela para vos falar com base em alguns slides que tenho e essa conversa depois poderá estender-se enfim, para outras direções. Eh, Só precisava do feedback para saber se a tela está Já bem está, compartilhada, se já está estamos a ver tudo. Sim, visível. E lá está ótimo. mais uma vez o livro e esta integração do nosso movimento, do qual eu irei falar, o Movimento Humanizar a Saúde em Coimbra, neste conjunto de links de relação que tem, enfim, por objetivo realmente tornar o contacto entre as pessoas e as relações entre as pessoas melhores. Bom, eu passaria desde já
a apresentação, que tem cerca de meia hora, com esta imagem. Se ela passar, vai ver se ela passa, que não está aqui a aparecer. Ah, já está. E para vos dizer o quê? Para vos falar do Senhor Manuel. O Senhor Manuel tem 89 anos. Ele não se vê na imagem, mas ele está deitado naquela cama do serviço de urgência. Ele sentiu-se mal em casa e os bombeiros trouxeram-no para o hospital. Há 10 horas que ele está ali deitado, mas ninguém repara nele. Está em jejum desde que chegou ao hospital. Ele pediu um copo de água, mas ninguém o ouviu. Perguntou o que é que fazia ali há tanto tempo, mas ninguém lhe respondeu. E o Sr. Manuel sente-se abandonado. É como se não existisse para aquelas pessoas. É como se fosse invisível. E por isso não o vemos na imagem. A Senhora Maria. A Senhora Maria tem 76 anos. Teve um acidente de viação do qual resultaram múltiplas fraturas. Foi operada e está agora há 8 dias naquela cama de enfermaria. Não a vemos, mas ela está ali deitada. Tem dores, não se consegue mexer. Na hora do almoço, passa pelo seu quarto uma senhora com uma bandeja de comida que deixa ficar ao fundo da cama. A senhora Maria não tem possibilidade de chegar à sua comida porque não tem mobilidade para tal. Ninguém a vem ajudar. Passam umas pessoas de bata branca a falar alto, tagarelando sobre coisas que não interessam nada à senhora Maria. O que ela precisava era de ajuda, mas ninguém lhe dá. E a senhora Maria sente-se abandonada. É como se não existisse para aquelas pessoas. É como se fosse invisível. E por isso não a vemos na imagem. Infelizmente, todos os dias, nós temos situações de doentes a sentirem-se invisíveis nos nossos hospitais. Nos tempos que vivemos, é fundamental que cada profissional de saúde recorde o que o professor Rui Mota Cardoso tão bem caracterizou como a outra metade da medicina. A outra metade da medicina é a arte de saber fazer medicina e não a da técnica de fazer o saber da medicina. A metade que pensa o doente antes da doença, o sofrimento antes do sintoma, o cuidador antes da prescrição. É, afinal de contas, a outra metade da medicina, a metade da relação de ajuda. Quando falamos em humanização, temos que considerar as suas múltiplas dimensões. O respeito pela dignidade, individualidade e humanidade do doente, a relação de ajuda estabelecida com base em cortesia, empatia e compaixão, a avaliação completa do doente, além dos aspectos puramente biológicos, considerando também a sua história pessoal, o enquadramento psicológico, social e espiritual, uma assistência feita com tempo, atempada, com boa qualidade técnica e científica, a existência de adequadas condições de trabalho para os cuidadores, bem como recursos humanos e materiais que sejam suficientes e também, muito importante, que as instituições de saúde tenham uma estrutura e uma organização funcional que seja focada nas pessoas. A humanização dos cuidados de saúde tem sido desde sempre uma preocupação e é considerada desde há muito tempo como um aspecto fundamental para o bom exercício da medicina. Apesar da sua primordial importância, a realidade mostra-nos que a humanização dos cuidados médicos continua a ser um aspecto muitas vezes esquecido na prática assistencial do dia a dia. Na verdade, a necessidade de humanização é hoje sentida até ainda como mais urgente, como se percebe pelas três razões que vou referir a seguir. Por um lado, o exercício da medicina tem-se progressivamente afastado da sua forma tradicional, assente numa participação quase exclusivamente humana, para se basear em ações de natureza cada vez mais tecnológica. O desenvolvimento tecnológico tem tido um crescimento exponencial, sendo também cada vez mais marcada a presença da inteligência artificial nos cuidados de saúde. A tecnologia é sem dúvida muito útil no diagnóstico e no tratamento das patologias, mas não pode relegar para um segundo plano as ligações humanas fundamentais para uma boa relação médico-doente. A relação de confiança a estabelecer com a pessoa doente exige, através de uma capacidade de comunicação e de respeito, de empatia e de compaixão, exige um contacto humano que naturalmente a tecnologia não consegue propiciar. Mas, por outro lado, a saúde transformou-se numa atividade quase exclusivamente de tipo empresarial. Na gestão dos serviços de saúde, priorizam-se os critérios de produtividade. O número de consultas, o número de cirurgias, o número de exames,
Números, números e mais números, em detrimento da avaliação da qualidade técnica e humana da assistência prestada. Também a excessiva carga burocrática a que os profissionais de saúde se encontram hoje submetidos retira disponibilidade de tempo para aquilo que realmente interessa preservar, ou seja, cuidar da pessoa doente. Mas nem só o predomínio da tecnologia e as preocupações empresariais e administrativas constituem dificuldades à humanização dos cuidados de saúde. Também as dificuldades individuais de relacionamento interpessoal, de capacidade de comunicação, de criação de empatia, são muitas vezes, por si só, limitações importantes à prestação dos cuidados que devem ser prestados a cada pessoa doente. A sociedade é agora mais individualista, estamos mais centrados em nós mesmos e menos sensíveis a sentimentos como a empatia e a compaixão. Em 2023, no âmbito de um movimento cívico de que vos falarei um pouco mais para a frente, promovi a realização de um inquérito tentando avaliar qual a opinião dos utentes de serviços de saúde em Coimbra quanto à humanização dos cuidados que lhes são prestados. Foram obtidas 497 respostas, na sua grande maioria com pessoas de mais de 46 anos de idade, com acentuado predomínio do género feminino e, mais frequentemente, até com instrução superior. Quanto à humanização dos cuidados de saúde, 98% das 497 pessoas que responderam defendem a necessidade de mais humanização. E 78% delas até dizem que é necessário não é mais humanização, é muito mais humanização. 74% referem terem tido já experiências negativas em instituições da cidade. E mais de metade destas pessoas refere que isso se verificou até mais do que uma vez. 96% manifestaram o seu apoio à criação de um movimento de intervenção cívica que promova mais humanização nos cuidados de saúde. 325 pessoas que referiram ter tido experiências negativas aceitaram identificar a sua natureza. E o que relatam é bastante preocupante. Como denominador comum, eh, destas respostas está a falta de respeito, a falta de sensibilidade, a falta de cortesia, a falta de empatia, a falta de compaixão. No final do ano passado, também no âmbito do mesmo movimento cívico, promovi outro inquérito, destinado a avaliar a opinião dos utentes dos serviços hospitalares quanto à atual manutenção de restrições a visitas e acompanhamento de doentes. Restrições estas que prejudicam a humanização dos cuidados e que só tinham alguma justificação durante a pandemia Covid-19. Foram obtidas 367 respostas, na sua grande maioria de pessoas também com mais de 40 anos de idade e também com acentuado predomínio do género feminino. Das 367 pessoas que responderam, 66% consideram que existem atualmente limitações excessivas e incompreensíveis quanto a visitas e acompanhamento de doentes em meio hospitalar. 86% concordam que as restrições às visitas ou acompanhamento de doentes prejudicam a humanização dos cuidados. E 86% estariam mesmo dispostas para subscrever uma petição dirigida às administrações hospitalares para que se respeite integralmente o exigido legalmente, quanto a visitas e acompanhamento de doentes em meio hospitalar. 126 pessoas deixaram o seu testemunho através de comentários e sugestões, sendo evidente o generalizado descontentamento quanto às exageradas restrições que ainda se observam em alguns hospitais. O que se passa em Coimbra verifica certamente em muitos outros locais do país. Como cidadãos, não podemos ignorar nem a dimensão destes números, nem o significado destas respostas. A humanização dos cuidados de saúde é um requisito fundamental da sua qualidade e cada cidadão tem o direito de a ver assegurada. A promoção de humanização dos cuidados de saúde pela sociedade civil será, portanto, também um verdadeiro exercício de cidadania. É nossa obrigação, enquanto cidadãos, promover ativamente uma cultura de humanização dos cuidados de saúde, constituindo-nos como agentes fundamentais dessa promoção. Neste contexto, um conjunto de pessoas de Coimbra decidiu iniciar um movimento cívico que se pretende venha a ser um fator importante na promoção da humanização dos cuidados de saúde na cidade, com o objetivo de trazer para debate público a humanização dos cuidados de saúde e dar maior
visibilidade a este assunto. Foi assim criada a Associação Humanizar a Saúde em Coimbra, um movimento cívico, que tem como objeto estatutário, primeiro, a promoção de uma cultura de humanização em saúde, através de seminários, palestras e atividades similares. Segundo, a provedoria do doente, através da análise e discussão de situações concretas, particularmente aquelas em que se verifica um déficit de humanização em saúde. E terceiro, a intervenção colaborativa com as instituições e profissionais de saúde, identificando e reforçando boas práticas. Várias linhas de ação estão a desenvolver-se, das quais destaco as sessões Humanizar com Arte e as palestras A Outra Metade da Medicina, que já chegaram a mais de 1.200 jovens estudantes do ensino secundário e de escolas profissionais de saúde. O descontentamento está presente demasiadas vezes, mas, felizmente, também existem nas nossas instituições de saúde muito bons exemplos de humanização. E a primeira iniciativa do nosso movimento pretendeu sublinhar precisamente isso mesmo. Está cientificamente demonstrado que uma atitude empática e compassiva por parte do médico ou do profissional de saúde faz toda a diferença. É o que se deduz da leitura quer deste livro, quer desta outra revisão sistemática que se baseiam na análise de centenas de artigos, publicados ao longo dos anos em revistas médicas de referência. Estes trabalhos científicos confirmam o impacto positivo da empatia e da compaixão nos cuidados de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao impacto clínico, à satisfação do doente, à adesão à terapêutica, à diminuição das readmissões hospitalares, à diminuição de custos, à satisfação do médico e também à diminuição do burnout. Eu trabalhei nos hospitais da Universidade de Coimbra durante 42 anos, exercendo a profissão médica através de diversas funções com diferentes graus de responsabilidade, desde diretor de serviço a diretor clínico, presidente da Comissão de Ética. Disse Jane Addams, Prémio Nobel da Paz em 1931, que, entre aspas, a ação é o único meio de expressão da ética. Inspirado nesta frase, propus em 2018 ao Conselho de Administração um projeto cujo objetivo era procurar que se desse mais atenção às pessoas doentes e às pessoas que cuidam das pessoas doentes. O projeto foi aprovado e ficou a ser conhecido como o Projeto H2 Humanizar o Hospital. Decorreu até 2021, ano em que me aposentei da função pública. Foram consideradas várias linhas de ação, envolvendo, entre outros aspectos, a promoção de uma cultura de humanização, a formação dos profissionais em comunicação interpessoal e empatia, a diminuição do ruído hospitalar. Podemos falar depois mais desenvolvidamente disto no período de discussão. O projeto Humanizar o Hospital, o projeto H2, Humanizar o Hospital, foi também o embrião do Compromisso para a Humanização Hospitalar, uma ação a nível nacional desenvolvida pelo Ministério da Saúde, através da Coordenação para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados de saúde hospitalares. Foi nomeado um grupo de trabalho que procedeu à identificação de necessidades, de modelos, de experiências em humanização hospitalar, através de um questionário enviado aos hospitais e centros hospitalares do país. Neste enquadramento, o grupo de trabalho produziu o documento Compromisso para a Humanização Hospitalar, que considera 15 dimensões objetivas e tangíveis de humanização, obrigando-se os órgãos de gestão e administração dos hospitais, centros hospitalares e institutos que subscreveram a desenvolver todas as intervenções e ações de natureza clínica e gestionária conducentes à sua concretização. A situação de pandemia, entretanto verificada, eh, e os constrangimentos que criou na atividade hospitalar vieram condicionar e atrasar significativamente o desenvolvimento deste projeto. No entanto, este assunto foi recentemente retomado através da criação da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde, do SNS, nomeada pela Direção Executiva a 27 de fevereiro de 2024. Esta comissão integra pessoas de diferentes áreas profissionais e com diferentes origens geográficas. A missão primordial da comissão consiste na promoção e valorização da humanização dos cuidados de saúde prestados, no relacionamento das instituições de saúde com os seus utentes e profissionais e no relacionamento destes nos níveis interpessoal e interprofissional.
Da atividade desenvolvida, destaca-se a realização do primeiro seminário, a 4 de julho de 2024, na cidade da Covilhã, e do plano de ação para o 2025 constam múltiplas iniciativas, entre as quais uma proposta de inclusão de indicadores de humanização na contratualização hospitalar, a colaboração com as comissões de humanização das OLS, a elaboração de um manual de humanização e também a realização do segundo seminário, que terá lugar a 4 de julho deste ano, em Braga. O que é que o futuro nos reserva? São sábias e inspiradoras as palavras do professor João Lobo Antunes. Não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apaga a sua face humana e ignora a individualidade única de cada pessoa que sofre. Pois, embora se inventa cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda uma forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão. Poderemos nós, como profissionais de saúde, influenciar o futuro de modo a que seja significativamente valorizada a componente humana dos cuidados de saúde? Sim, incentivando o desenvolvimento dos seguintes aspectos. Tempo. O tempo é um recurso fundamental para a prestação de cuidados de saúde humanizados. A pressão para atender um grande número de doentes em períodos de tempo muito limitados compromete significativamente a qualidade do atendimento. É necessário ter tempo para a consulta médica, com duração adequada, de modo a permitir uma avaliação completa do doente e possibilitar ao doente a exposição das suas dúvidas e receios, sem constrangimentos temporais. A inteligência artificial até poderá ajudar neste aspecto. Um relatório de 2018 sobre o impacto da inteligência artificial na saúde refere que o tempo potencialmente libertado pela inteligência artificial para o cuidado dos doentes poderá ser superior a 25%. Empatia e compaixão. A empatia é o sentimento que detecta e espelha no próprio as emoções e sentimentos de outra pessoa. A compaixão é a resposta emocional à dor ou sofrimento de outra pessoa, mas que envolve a vontade sincera de a ajudar. A empatia é um sentimento. A compaixão é ação. A empatia e a compaixão são pilares fundamentais da humanização na saúde, porque permitem compreender verdadeiramente o sofrimento do doente. Permitem estabelecer uma relação emocional que facilita o processo terapêutico e demonstram uma genuína preocupação com o bem-estar do doente. Enfim, permitem reconhecer o doente como um ser humano único, com as suas experiências e emoções próprias. Mas como podemos desenvolver empatia? Respeitar o outro para ser respeitado. Saber colocar-se no lugar do outro. Saber observar. O que é que o outro pensa? O que é que diz? O que é que sente? Saber ouvir. Com tempo, com interesse e com atenção. Saber comunicar. Adaptar a conversa a quem a escuta. Ter abertura de espírito. A nossa perspectiva da realidade não será provavelmente a única que existe. Valorizar as humanidades. A literatura, a história, as artes, a filosofia, a música. E envolver-se em ações de voluntariado social. A confiança. A construção de uma relação de confiança é essencial para um cuidado de saúde eficaz. A confiança desenvolve-se através da existência de uma comunicação clara e transparente, com honestidade e respeito pelo sigilo profissional, com competência técnica sempre aliada à sensibilidade humana e garantindo consistência no acompanhamento do doente. Presença. A presença efetiva do profissional de saúde vai além da simples presença física. Implica a total disponibilidade emocional durante o contacto com o doente. Implica atenção e escuta ativa. Uma linguagem corporal adequada, ou seja, requer a demonstração de um genuíno interesse pela narrativa do doente. Estar verdadeiramente presente é fundamental para a criação de uma relação de confiança entre o doente e o profissional de saúde. O exame físico é um momento privilegiado de contacto humano entre médico e doente e deve ser valorizado como uma oportunidade para estabelecer uma relação de confiança. O exame físico simboliza o sentido do toque humano, do inclinar perante o doente e também a intimidade de um ser humano que se despe para ser examinado por outro.
deverá ser realizado após uma explicação clara dos procedimentos, com respeito pela dignidade e pudor do doente, com gentileza nos gestos e nos movimentos, e com atenção a eventuais sinais de desconforto. A relação médico-doente é a base da medicina humanizada e caracteriza-se pelo reconhecimento da individualidade e da autonomia de cada doente. Consegue-se através de uma comunicação bidirecional e que leva ao estabelecimento de uma relação de confiança, de uma parceria terapêutica, bem como à continuidade dos cuidados. A empatia, a presença, a escuta, a comunicação, o exame físico são os elementos fundamentais para a construção de uma relação que é única, que é a relação entre médico e doente. Educação médica. É urgente reprogramar as mentes dos estudantes de medicina para que estejam orientadas para o ser humano e não para a doença. A formação médica deverá incorporar elementos de humanização através da inclusão de disciplinas de humanidades médicas nos currículos académicos. Deve ser promovido o desenvolvimento de competências comunicacionais e relacionais, o treino em empatia e compaixão, a valorização das dimensões psicossociais da doença, bem como a reflexão ética e deontológica. Uma pessoa não pode ser considerada como um número. Cada pessoa tem um nome, o seu nome, o nome pelo qual gostaria de ser tratada. E um médico não é um mecânico de corpos avariados. O médico trata pessoas doentes. Cada pessoa é um ser único, com uma individualidade biológica sua, assim como a psicológica, a sociológica e espiritual. Cada pessoa tem uma história pessoal que é também única. Ser profissional de saúde é tratar com competência técnica, sim, mas respeitando sempre a individualidade e a dignidade de cada pessoa doente. Cada pessoa doente é um universo complexo e o profissional de saúde deve ser capaz de abordá-lo com sensibilidade e atenção. A empatia e a compaixão são qualidades essenciais no profissional de saúde, permitindo construir relações de confiança, de compreensão e de ajuda, fundamentais para um tratamento eficaz. A humanização dos cuidados de saúde implica cuidar das relações, porque melhores relações, melhor saúde. Era isto. Obrigado. Muito obrigado, professor. De facto, é uma maravilha ouvi-lo. Reforço sempre essa ideia, sempre que o ouço, e é mesmo inspirador poder aprender consigo. Temos connosco também, entretanto, Rui Marques, que se juntou a nós, ainda antes do professor começar a falar. Sei que quer dizer umas palavras e, portanto, também convidá-lo aqui a juntar-se ao nosso palco virtual. Muito boa tarde. Começo por saudar o nosso caríssimo professor João Pedroso de Lima e todos os participantes neste webinar. Como dizia a Marta, é realmente um privilégio ouvi-lo e vou ouvindo várias vezes e em várias circunstâncias e não me canso. Bem pelo contrário, vou cada vez sendo para mim mais, vai sendo cada vez para mim mais claro a relevância desta dimensão que a sua voz autorizada, experiente, credível, nos traz. Aqui há, em toda a sua partilha, em toda a sua visão, que se reflete também no capítulo do livro, que se reflete no Humanizar a Saúde, neste movimento cívico exemplar que Coimbra tem, numa situação ímpar de experiência de compromisso cívico com a humanização dos cuidados de saúde a nível nacional. Há aqui um sinal de esperança enorme que quero sublinhar, e esse é essencialmente o comentário que gostava de fazer, que no meio da turbulência dos nossos dias, no meio de estarmos sempre a olhar para os desafios da saúde e em particular os desafios do SNS, na perspectiva dos conflitos laborais, da ausência de recursos, das greves, das urgências fechadas, é absolutamente vital regressar a esta narrativa fundamental, não só a partir da voz de médicos e de especialistas muito qualificados, como é o caso do professor João Pedroso de Lima, mas de toda a comunidade dos profissionais de saúde, centrando nesta perspectiva da humanização e, portanto, da humanização do relacional.
sublinho que este seu contributo cívico e também científico e de conhecimento é absolutamente vital. Precisamos de conseguir reproduzir a sua voz muitas vezes para que muita gente o ouça para que seja possível colocar este tema nas prioridades da gestão da saúde em Portugal. Nós só conseguiremos ter melhor saúde se conseguirmos, como também nos mostrava, respeitar esta dimensão da humanização dos cuidados de saúde e da condição necessária das melhores relações. E por isso queria deixar-lhe uma palavra de gratidão, não só por este webinar, mas por tudo o que fez, e agora abrirmos o tempo de conversa com todos os participantes que aqui estão, para podermos ouvir perguntas que queiram colocar e não quis, no entanto, deixar de agradecer muito e de relevar aquilo que significa o seu contributo para este domínio. Obrigado Então, pelas palavras sempre amáveis. Enfim, tento corresponder àquilo que quer a Jane Addams, quer a Marie Curie disseram. E não sou só eu, felizmente, há muitos bons exemplos eh, do mesmo empenho por esse país fora e por esse mundo fora. E, portanto, é isso também um sinal de esperança que, tal como é o seu caso, e o caso da equipa que lidera, há uma esperança que tem que ser carinhada, que tem que ser desenvolvida, e essa esperança também que nos faz sonhar e que nos dá energia para continuar. Muito obrigado pelas suas palavras. e abrimos agora também um espaço para podermos conversar um bocadinho. Alegra-me ver já uma mão no ar, às vezes é complicado começar esta parte, e por isso também dar a oportunidade de poderem fazer as perguntas. O professor, de uma forma muito generosa, ehm, aceitou responder a algumas delas, e portanto temos agora um tempo também para as fazer. Luís, se calhar dou-lhe a palavra, vou aqui pedir que possa ativar o seu som. E os restantes, se quiserem, podem colocar também perguntas no chat, que eu depois lerei ao professor e o professor também responderá da mesma forma. Muito boa tarde a todos. Eu começaria por agradecer ao professor João Pedroso Lima, de quem tenho o privilégio de ser amigo, esta excelente in- enlightened exposição que fez. Eh, eh, se me permite, já tinha várias vezes tido o prazer de ouvir falar. Admiro imenso a sua militância nesta vertente, humanizar a saúde. Eh, Permito-me identificar-me como sendo engenheiro. Realmente ninguém é perfeito e, portanto, e nessa qualidade de engenheiro eu partilho a 150% o que referiu sobre a necessidade de introduzir disciplinas de caráter humanitário que despertem futuros profissionais para a dimensão humana da futura profissão. Aquilo que diz em relação à saúde, à formação de médicos, a meu ver, aplica-se a inúmeras outras, a todas as outras profissões, nomeadamente aquelas que têm um pendor técnico muito avançado, como é o caso que eu conheço um pouco melhor da engenharia, mas tantas outras, e realmente verifico que acontece muito frequentemente ser dada prioridade à competência científica e técnica em detrimento das competências transversais e transferíveis. E compreendo que assim seja, porque há falta de tempo na formação, mas tocou aí num ponto que eu penso que é absolutamente transversal. Permita-me só uma pequeníssima nota. O livro que refere sobre a utilização da inteligência artificial, se bem reparei, data de 2019. É, desde 2022, a inteligência artificial, como sabe, talvez melhor do que eu, tem esta vertente agora que é a inteligência artificial generativa. E isso traz-nos dimensões absolutamente, quase desconcertantes. Daria para conversar bastante sobre isso. Não sei se quer também abordar essa vertente ou não. Fica um pequeno desafio. E mais uma vez, muito obrigado, caro professor João Torres Lima, pela sua brilhantíssima apresentação. Muito obrigado, muito gosto.
Eu é que agradeço as palavras sempre amáveis. Não é um engenheiro, é um super engenheiro e professor da universidade, além de outras atividades que conheço e que valorizo e que aprecio. Sr. Professor, é realmente um livro já com algum tempo, mas pretende salientar precisamente esta possibilidade de, para além do desenvolvimento tecnológico, existir uma componente humana nas relações na saúde que não pode ser desvalorizada e até que pode ser ajudada pela própria inteligência artificial. Portanto, há outros livros mais recentes que vão no mesmo sentido. E eu penso que se começa a ter um pouco esta ideia e esta convicção de que não há incompatibilidade entre inteligência artificial, nas suas formas mais desenvolvidas agora, e da robotização e a prática de uma medicina humanizada. Se dermos à componente humana aquilo que lhe é específico e que lhe é próprio, não entregarmos de bandeja à inteligência artificial e à tecnologia aquilo que é muito humano. De maneira que eu penso que tenho, enfim, uma perspectiva positiva e favorável a um intercâmbio de ações entre a tecnologia, das suas várias vertentes e as capacidades humanas de empatia e de compaixão para nos ajudar a desenvolver e a gerir a saúde no futuro. Professor, partilhar também aqui a pergunta de Cidália Gomes, que está muito desejosa também destas comissões de humanização em todas as ULS. E eu concordo, acho que era muito importante, mas devolvo-lhe a pergunta de perceber como é que surgiu este olhar apurado e focado na questão da humanização da sua história. Pois, isso vem de longe, tem quase 71 anos, porque desde que me conheço, tendo sido criado no seio de uma família, ao fim e ao cabo, uma família tradicional portuguesa, uma família católica, de inspiração cristã, portanto, toda a minha formação e a minha vivência desde criança foi desenvolvida com este propósito, seguir uma cultura humanista. E, portanto, vem daí, na essência, vem daí. E é imensamente importante que, quando falamos de formação e humanização, nos olhemos para os primeiros passos, para a família em si, para a educação durante a infância e depois, sequencialmente, na escola e, e mais tarde, na fase de formação mais profissional. Portanto, vem daí. Depois, ao nível da educação escolar, há pessoas que me marcaram, para além da minha família, dos meus pais, da minha família de uma forma mais alargada, os meus professores. Eu tive professores excelentes. E havia nessa altura, eu não quero ser saudosista, mas havia nessa altura um respeito pelos professores e uma admiração pelos professores. Havia alguns exageros e eu também senti na pele esses exageros. Mas, de qualquer maneira, eh, era um tempo em que a relação entre alunos e professores era muito saudável na grande maioria dos casos. E eu tenho muitas saudades, boas saudades desse tempo. Depois, na atividade profissional, comecei já mais ou menos perto do ano 2000 a estar ligado a comissões de ética, quer no hospital, quer depois mais tarde na Faculdade de Medicina. E houve um momento, que eu conto no capítulo, em que eu tive que avançar de uma outra forma também, que deu origem ao projeto H2. Foi quando, em 2018, eu me apercebi, como disse, eu tive relação, tive
eh, funções hospitalares de responsabilidade, além da direção de serviço, direção clínica, direção de departamento, presidência das comissões de ética. Portanto, eu sentia a responsabilidade, só como médico também as deveria sentir, e sentia, mas a partir de 2018 eu senti que as coisas não andavam bem. Havia cada vez mais reclamações dos doentes perante o gabinete do utente, era assim que se chamava, agora é o gabinete cidadão. Havia conflitualidade entre os profissionais, que se estava a manifestar cada vez mais frequentemente. Eu não conseguia pactuar no meu hospital, um hospital onde eu trabalhei, como disse há pouco, 42 anos, e que sentia como meu, não podia pactuar com uma situação que se estava a deteriorar progressivamente. E então fui ao Conselho de Administração e propus este projeto, H2. O 2 tem a ver com o foco nas pessoas doentes e não e nasquelas que ajudam as pessoas doentes, que tratam das pessoas doentes, profissionais. Portanto, centrar a atenção nas pessoas e desenvolver várias linhas de trabalho, como também já referi há pouco, que se centraram na promoção de uma cultura de humanização, por um lado, depois na formação em empatia, em comunicação. Mais de 500 pessoas, mais de 500 profissionais do hospital estiveram envolvidos nessas ações durante o ano 2019. Em 2020 estavam inscritos outros tantos, e até mais, mas foi a Covid que nos veio obrigar a alterar o nosso rumo e fizemos outras ações, mas na parte da formação acabou por estar mais prejudicada. Muitas reuniões de serviço fizemos, com os vários serviços, há 60 serviços no hospital, naquela altura havia. Fizemos imensas reuniões com direções intermédias, com direções de serviço, com direções de departamento, sempre com esta intenção de promover algo que no hospital não era muito sensível. Isto é variável também consoante os hospitais. No meu hospital, este aspecto não era tão sentido como emergente, como emergente, como se diz, como importante, como era noutros hospitais. Infelizmente, há vários hospitais por esse país fora em que as coisas funcionam de uma forma mais adequada. E outra a linha de ação era combater o ruído, porque o ruído em si também prejudica a saúde, está comprovada esse prejuízo, e prejudica também a própria saúde dos profissionais e perturba o seu trabalho. E fizemos de uma forma cientificamente e tecnicamente validada, esse projeto de diminuição do ruído hospitaleiro. Portanto, foram essas três versões. Portanto, foi aí que as coisas começaram, de uma forma mais objetiva. Depois, entretanto, reformei-me, saí do hospital. Não foi possível continuar o projeto comigo reformado, por razões que eu não vou estar aqui agora também a desenvolver, mas estando fora do hospital e tendo surgido uma oportunidade para concorrer ao abrigo de um programa que, entretanto, apareceu na cidade, numa instituição, numa organização chamada Coimbra Coletiva, que lançou um projeto, um concurso de ideias para inovação na cidade. Eu concorri com esta humanização dos cuidados através do movimento para a humanização dos cuidados. E ele foi aprovado e o movimento foi constituído e formalizado com várias outras pessoas de diferentes áreas, mas todas elas muito sensíveis em relação a este aspecto, e com a ajuda delas que temos desenvolvido aquelas linhas que já referi e das quais eu valorizo, para voltar um bocadinho ao início da conversa e à importância da formação no âmbito escolar. Valorizo muito aquilo que estamos a fazer e que fizemos de uma forma mais intensiva o ano passado, foi ir às escolas e é sempre mais difícil que os jovens venham até nós. Portanto, nós que temos que ir até eles, e foi isso que fizemos. Mais de 1.200 jovens do ensino secundário, do ensino profissional da saúde, médica, área médica, área de enfermagem, área tecnológica da saúde, tiveram envolvidos e vão continuar a estar cada vez mais para os sensibilizar. E este é um assunto que, enfim, está também na ordem do dia, é um assunto que toca a todos e as pessoas sentem esta necessidade de melhorar as relações e de melhorar os cuidados de saúde nesta perspectiva do relacionamento interpessoal.
porque é a grande queixa que acontece. Quando fui ter com o Conselho de Administração, disse precisamente isto: as pessoas queixam-se cada vez mais, não é da maneira técnica como são tratadas, é da maneira como são tratadas na comunicação interpessoal que se estabelece, né? E, portanto, temos que ser nós. E como dizia Marie Curie, que também me inspirou, o mundo só melhora se melhorarem as pessoas, mas cada pessoa tem que melhorar por si, tem que trabalhar na sua própria melhoria. E o segredo está aí. Quer dizer, ninguém vai eh, provocar uma melhoria, vai modificar um comportamento noutra pessoa se ela não o quiser realmente fazer. E, portanto, tem que ser sensibilizados para tal e cada pessoa assumir esse compromisso de melhoria. E é assim que a Marie Curie põe as coisas e é uma pessoa com enorme valor científico, como todos sabem, com enorme humildade, é uma pessoa admirável que eu cito muitas vezes com esta frase. Não quero alongar mais, porque pode haver mais Professor, algumas. é uma maravilha ouvi-lo. Nós temos aqui mais duas perguntas. Se concordar comigo, fazemos estas duas últimas e depois encerramos a sessão. Patrícia, vou pedir aqui que ative o som para fazer viva voz. Eu não sei se me estão a ouvir. Será que assim me Muito estão a bem, ouvir? muito bem. Ah, ótimo, obrigada. Eu, entretanto, mandei a Vi que escreveu, mas depois sim, simultâneo, então pronto, assim escrevi, fica. mas não faz mal. Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua excelente apresentação. Eu queria fazer aqui uma pergunta puxando. Peço desculpa, Marta, estou aqui a puxar um bocadinho aos meus Muito bem, muito temas, bem. mas era para aproveitar um pouco esta vasta experiência e conhecimento do professor João Pedroso Lima para lhe perguntar quais é que são, assim, as dimensões físicas dos ambientes hospitalares e como eu sei que trabalhou em vários hospitais e em vários ambientes físicos diferentes, quais é que são no fundo, os temas que considera assim mais relevantes para esta qualidade relacional nos ambientes hospitalares? Na relação entre os médicos e os doentes ou outros profissionais de saúde. Falei aqui, eu vi que, por exemplo, quando falou aqui nas dimensões do compromisso para a humanização hospitalar, houve aqui algumas coisas que eu relacionei mais com os temas que eu vou colaborar aqui no Relational Lab e que têm a ver, por exemplo, no combate ao ruído, promoção do silêncio, visitas aos doentes, portanto, relacionei isto também com os espaços, circulação dos utentes, portanto, se houve assim alguma dimensão que lhe parece sempre mais importante nos ambientes hospitalares que promovam ou que sejam importantes para esta qualidade relacional nos ambientes hospitalares. Muito obrigado pela questão. Eu penso que todas estas dimensões, elas são 15 e foram, ao fim e ao cabo, enfim, tomadas pelos objetivos desta nova Comissão Nacional de Humanização. Todas estas dimensões são importantes. Isto não podemos só focar-nos num aspecto único, como por exemplo na promoção da cultura de humanização ou da formação em comunicação. Há todos estes aspectos. E é curioso que neste primeiro seminário que a Comissão Nacional promoveu na Covilhã, ano passado, apareceram propostas, apareceram, melhor, exemplos de projetos que estavam a ser desenvolvidos em múltiplos hospitais por esse país fora, com diferentes orientações, alguns focando-se na qualidade dos espaços, na valorização dos espaços onde as pessoas trabalham e onde podem interagir, os espaços até de convívio, jardins, coisas do género, enquanto que outros se preocupavam mais com aspectos formativos, combate ao ruído, o ruído é realmente enfim, uma parte do problema que nós acabamos por ter como objetivo combater nesse projeto, mas, enfim, há toda uma multiplicidade de fatores. Eu costumo, se tiver ainda uns minutos, Marta, diga-me se eu tenho ainda Temos todos os minutos, professor. dois? Dois? Todos os que quiser, todos os que quiser. Só mesmo. Pois é, para contar um episódio que eu conto também frequentemente, e contava sempre quando ia aos serviços
fazer as apresentações na tal intenção de promover a humanização dos cuidados no hospital. Que é aquilo que se passa num hospital concreto, mas é nos Estados Unidos. Uh, a história é a seguinte: o diretor de um dos maiores hospitais do mundo, melhor qualidade, a Cleveland Clinic, o diretor, aqui há uns anos atrás, era um cirurgião cardíaco que era dado pelo nome de Toby Cosgrove, uma pessoa muito conceituada na sua área, e era o diretor do hospital. E ele era o diretor de um hospital com imensos recursos tecnológicos, com múltiplas patentes registadas, enfim, com uma qualidade técnica absolutamente invejável. Estava muito orgulhoso nisso. E foi uma vez fazer uma palestra, uma conferência à Universidade de Harvard. E falou precisamente desse seu orgulho, naquele seu hospital, com todas aquelas qualidades técnicas enormes que dispunha. Mas no fim da conferência, há uma aluna que estava a assistir, que levanta a mão e pediu para falar. E fez uma pergunta ao Dr. Cosgrove. O senhor sabe, lá em casa, a minha mãe precisou de fazer uma cirurgia cardíaca. E ele era cirurgião cardíaco. Nós sabíamos que o seu hospital era o melhor sítio para a minha mãe ser operada nos Estados Unidos. Mas nós não escolhemos o seu hospital, porque os senhores não sabem o que é empatia. E perguntou-lhe diretamente, olhos nos olhos, o senhor sabe o que é empatia? Isto é absolutamente verdadeiro. Isto está documentado. Há filmes no YouTube que mostram ele a referir precisamente a esta cena, que foi determinante, porque ele ficou sem saber responder. O que é isto? Eu, na minha vida profissional, o que me preocupava, dizia ele, era saber quem é que operava. Nunca pensei que fosse importante essa coisa de empatia. Mas aquilo foi quando na cabeça. E quando regressou a Cleveland, juntou o seu staff e disse: há aqui qualquer coisa, nós somos muito bons tecnicamente, mas há qualquer coisa que nos está a falhar. E a partir daí lançou um projeto que se destinava fundamentalmente a melhorar a capacidade de comunicação entre as pessoas, a formação em empatia, em compaixão, todo esse esforço foi feito e teve frutos, porque o hospital, a Cleveland Clinic, transformou-se numa referência enfim, mundial de cuidados humanizados na saúde. E há um filme, eu sugiro que vejam. É muito fácil pesquisar no YouTube com as palavras seguintes. Ponham Cleveland Clinic e Empathy e lá vai. Aparece logo aquele filme, tem milhões de visualizações. É um filme extraordinário, como mostrei muitas vezes, mas que a intenção de estar agora a falar nisto é o seguinte: é que é fundamental que nós tenhamos à frente dos nossos hospitais, à frente das nossas instituições, pessoas que identificam, identifiquem um problema que existe e que o resolvam e que façam alguma coisa por isso. Não é só depois sempre empurrar para baixo do tapete. Isto pode-se fazer e foi tendo a expectativa de que isto era possível fazer-se também em Portugal que me animou para lançar o projeto H2. Portanto, são múltiplas as possibilidades de ação em múltiplas áreas, todos nós podemos atuar nos vários níveis profissionais, porque o que conta, mais uma vez, e estamos a falar sobre tudo isso, o que conta é a qualidade das relações que nós estabelecemos uns com os outros e a paixão que pomos na melhoria dessas relações. Essa que é a grande motivação que todos devemos ter, penso eu. Muito bem, professor, obrigada por mais esta resposta. Temos aqui mais uma pergunta e um pedido para acrescentar aqui uns temas a esta intervenção da Patrícia Matias, que também agradeço muito a sua presença aqui nesta equipa de saúde relacional da Relational Lab. A pergunta que ficou feita pela Carla Bizarro é: que estratégias poderemos adotar para colmatar a falta de tempo imposta pela dinâmica dos serviços e podermos dar a atenção necessária a cada doente? Eu acho que isto é uma pergunta para a lotaria, mas também me pergunto muitas vezes isso.
Pois é, essa é uma pergunta que vale US$ 1 milhão, como se costuma dizer. Ora bem, há aqui uma orientação, tal como eu disse há pouco, não é? Penso eu, ou como pretendi dizer, há uma orientação para a valorização da produção em termos de números, porque é isso que é pago ao hospital, é isso que é pago à clínica, é isso que gera dinheiro. E nós estamos cada vez mais na presença de instituições de saúde que são autênticas empresas e que têm essa finalidade: ganhar dinheiro, gerar lucro, e faz-se essa gestão com base nesse objetivo. Ora bem, as coisas têm que mudar necessariamente, porque todos nós sentimos que não é por essa via que podemos ter cuidados mais personalizados. Não é isso que nós queremos para nós, não é isso que nós queremos para as nossas famílias. É, eu escrevi agora há pouco tempo um artigo que vem com o título, foi publicado no jornal Sol Online. O médico nem para mim olhou. E isso cada vez mais está a acontecer. Uma limitação muito grande do tempo, uma pressão muito grande para ver doentes, uma burocratização do trabalho médico que retira tempo. E, portanto, tudo isto tem que ser alterado, tendo, enfim, uma solução que não será certamente fácil, mas que depende do olhar para a medicina que nós queremos. Eu digo-vos uma frase que tenho aqui apontada, que também utilizo de vez em quando, de Victor Hugo. Eh, o futuro tem muitos nomes. Para os fracos é inalcançável. Para os temerosos é o desconhecido. Mas para os valentes é a oportunidade. E nós temos que pensar o futuro como uma perspectiva de olhar a saúde, olhar o exercício da medicina de uma forma diferente daquilo que temos vindo a conhecer, sobretudo nos últimos tempos. Talvez a inteligência artificial nos possa vir a ajudar, libertando-nos algum tempo que ela conseguirá fazer técnicas de uma forma mais apropriada do que nós conseguimos, mas libertando-nos algum tempo para estar mais com o doente, para estar mais focados na compreensão do doente, na audição ativa da escuta ativa daquilo que o doente tem para nos dizer. Portanto, a resposta não tenho uma resposta para si, não tenho não tenho esse milagre, mas se todos fizermos esse esforço, se todos tentarmos, enfim, com o nosso papel individual, manifestar esse desejo de mudança e pressionar no sentido de uma, digamos, humanização da saúde, aumentando o tempo das consultas, a valorização. E a outra coisa que eu também já referi é educar, formar os jovens médicos, os jovens enfermeiros, os jovens técnicos da saúde para uma focalização naquilo que é o doente na sua forma integral, a pessoa, na sua integralidade, como objetivo de formação e não na maneira como tem sido o foco excessivo na doença e na parte biológica. Portanto, sinceramente, eu não tenho uma resposta muito, muito diferente desta, que é mais, enfim, que é mais assente num desejo do que propriamente numa estratégia. Tomara eu. É engraçado também esta escolha do movimento, quer o movimento da saúde relacional, quer o movimento de humanizar a saúde, é um movimento, não é? Está-se a caminho e acho que isso é bonito e faz parte, eu acho, de olhar Aquilo, esperançoso para o futuro e estar a caminho. Ó Marta, aquilo que eu desejo é que seja um movimento uniformemente acelerado, como se sabe. Enfim. Exatamente, 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 será. Queria só, para terminar, dar a palavra para não cortar ninguém,
a Ana Ribeiro Rosa, que pediu aqui a palavra para fazer dois comentários em relação à intervenção da Patrícia, e depois encerramos com o professor. Só aqui pedir, Ana, que possa ativar o som. Perfeito. Já está. Olá, boa tarde. Boa tarde, João. Olá, olá, Ana. Viva. Olha, eu, em relação à pergunta que a Patrícia fez, e a Patrícia julgo saber que é arquiteta, hum, queria partilhar só uma experiência que provavelmente se calhar já conhecem, que é a do centro chamado mesmo Centro de Humanização da Saúde, da Unidade de Três Cantos, em Madrid, da Ordem de São Camilo, que para mim é um exemplo que devia ser visita obrigatória para todos os profissionais de saúde e que tem muitos aspectos ligados à arquitetura e à concepção do espaço, sendo Sim. que não foi uma coisa que começou à grande e à rica, foi começando devagarinho e estão sempre a atualizar e a melhorar. Também essa abertura para melhorar e para perceber o que é que se pode fazer e melhorando é importante. E que tem muitas coisas, desde a luz zenital, em muitos, sempre que possível, num desses espaços, num hall de grande, é uma unidade, tem unidade de cuidados paliativos e tem um centro de maiores, portanto, uma ERP, uma ERP. Nesses espaços, por exemplo, com luz zenital, num dos átrios enormes, onde estão quartos de doentes mesmo que estão em fim de vida, há um piano e há uma hora ao fim da tarde em que vêm voluntários tocar um período de música, uma coisa ligeira. Ahm, os quartos em baixo têm abertura para o exterior, de maneira a que as camas possam sair para os pátios, para os doentes que não têm como sair, que não podem deixar de estar acamados. Tem desarmonia das cores, porque eles dizem que a primeira coisa que as pessoas entram para um sítio de onde sabem que não vão sair é quando é tudo igual. E, portanto, há quartos com cores diferentes. Eu digo, então, mas isto não é mais caro, não é desligar uma empreitada de tinta, tudo da mesma cor? Ele disse, não, porque aí entram os pedidos dos patrocínios e esta marca dá-nos três latas, a outra dá-nos quatro latas e nós pintamos uns quartos desta cor, o corredor da outra. Pronto, há uma harmonia, mas é cada pessoa está no seu espaço individual. Uma outra coisa que me pareceu básica, que achei assim brilhante, foi que o diretor do centro, o professor Bermejo, que agora vai estar cá agora em Portugal a fazer uma palestra para São João de Deus, Também esteve na Covilhã. e vai estar agora também no Alentejo. O José Carlos ele tem quando eu cheguei lá, ele tinha sido uma professora na Católica e disse-me disse, Ana Maria, já foste à recepção. E isto é muito simples, Patrícia, é muito interessante. Já foste à recepção? E eu disse, fui. Pronto, e é uma típica de uma ordem religiosa, com os santos de olhos em alvo, com entrada, recepção e acolhimento, tudo normal. E a indicação e a sinalética. E depois ele dizia, agora vai ver a entrada dos doentes que entram da ambulância. E eu fui ver. E então aí está escrito, a sinalética está no teto. Porque um doente não se sentir invisível ou ignorado. Porque entra de uma a abanar sem saber aonde e só vê tubos no teto e luzes neon, estar orientado, ter um espaço de cuidado, porque é o horizonte dele, é o que está a ver da maca para cima. Portanto, são coisas até muito simples e que fazem toda a diferença na pessoa sentir-se tratada de forma especial. Só mais uma outra coisa que também é muito importante e que complementa tudo isto e que vem na linha do que o professor teve a dizer, é que hum, todos os profissionais de São Camilo, aquilo é uma fundação, portanto, desde o presidente da fundação, aos diretores clínicos, aos médicos, aos enfermeiros, aos senhores da lavandaria, a toda a gente, aos profissionais do bar, tinha, naquela altura em que eu lá fiz esse estágio, tinham obrigatoriamente por ano 4 dias de formação em atitude empática. Claro, É preciso, quer não precise. E no ano a seguir tem outra vez. Ah, eu sou de... Não tenho, todos têm. E todos têm. Isso nota-se assim que a gente põe um pé dentro da porta daquela unidade. Portanto, eles são ótimos a receber. É muito fácil pedir para se visitar. Se quiser fazer qualquer estágio, eles acomodam e tentam orientar e recomendo vivamente, porque vai-se aprender muito e é aqui muito perto. É só. Que bom, é muito bom acabar desta forma, não é? Por um lado, de falar do futuro com esperança e ao mesmo tempo também trazer exemplos concretos do que já vai sendo feito. Eu não conhecia este exemplo e já fui aqui pesquisar e quero muito também conhecê-lo melhor, porque também é destes exemplos que nós também vamos tirando inspiração. E professor, nessa linha, agradecer muito, porque acho que, como comecei, acabo, acho que
também para começar estes movimentos é preciso ter um impulso e ter pessoas que vão à frente e que vêm mais longe, e claramente o professor é essa voz, e em Portugal temos muita sorte de ter vozes como a do professor. No Relational Lab ainda somos muito pequeninos, ainda estamos a começar a fazer caminho, mas também muito confiantes de que isto é um caminho que queremos fazer, e queremos, a partir da investigação, da formação, da sensibilização para este tema, também ajudar a construir sistemas de saúde que sejam melhores e que construam melhor saúde. E por isso também agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença, o que nos trouxe e também o que nos trará, porque lá estávamos em cada vez mais em congruência e vamos juntos, e isso é muito bom. Obrigada, professor. Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Obrigado a todos. Concluir só a sessão dizendo que para a semana encontramos pela última vez com a professora Maria Luísa Lima sobre este tema do espaço, que é um tema também muito interessante e que acho que é um tema que é preciso ser falado e trabalhado, e que tem um impacto enorme na qualidade das relações. Deixei o link também no chat para que se possam inscrever caso não se tenham inscrito ainda, e também deixei para quem tenha curiosidade em comprar o livro para ler mais sobre este assunto, também deixei o formulário que permite a compra do livro, e depois nós, Relational Lab, faremos o envio. E, enfim, cabe a mim acabar esta sessão agradecendo muito, muito, muito ao professor mais uma vez pela sua presença, e também a de todos os que durante esta hora, hora e 10, estiveram aqui connosco e se juntaram a nós para aprender, pensar e falar sobre este tema da humanização, que é um tema central nos dias que correm. Obrigado e até para a semana.